Bom, muito boa noite a todos e a todas. Vamos dar início agora ao nosso último painel. Este congresso que foi tão intenso, mas ao mesmo tempo, acho que de uma forma equilibrada, conseguiu cobrir diversos aspectos do direito internacional privado e das suas intersecções com outros ramos do direito internacional. Se encerra agora com a discussão de obras relacionadas com direitos humanos e aspectos ligados ao terrorismo. Eu queria convidar para mediar esta sessão o meu caro amigo, professor Fernando Xavier, da Universidade Federal de Roraima, que está aqui conosco e que vai, então, conversar com o professor Bernardo Lucena Guerra, que é autor do livro O Terrorismo, a Luta contra o Terror e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, publicado pela editora Dialética. O autor Pablo Henrique Cordeiro Lessa, autor de Terrorismo e Fraternidade, tipificação à luz do direito internacional, ainda não conseguiu se conectar conosco. Se ele se conectar, obviamente haverá a discussão da sua obra com o professor Fernando Xavier, mas, enquanto isso, o professor Fernando estará em conversa com o professor Bernardo Guerra. Então, professor Fernando, muito obrigado pela sua presença. É para nós motivo de muita alegria contarmos com a sua presença, o nosso representante da região norte do país, e que tem feito um trabalho muito, mas muito importante e relevante com os refugiados venezuelanos em Roraima. Então, professor Fernando, muito obrigado, seja bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite e boa tarde a todos e todas. Eu agradeço desde logo a gentileza do convite feito pelo meu amigo professor Gustavo Mônaco. Saúdo, cumprimento todos os que nos assistem. E, bem, eu gostaria de iniciar primeiro parabenizando o autor que nós vamos iniciar aqui comentando, o Bernardo Lucena Guerra. Eu acho que o livro que me cabe agora comentar é uma contribuição muito importante que ele oferece não só para a literatura sobre terrorismo no Brasil, mas também sobre direitos humanos. Assim, eu destaco, inclusive, o precioso prefácio que o livro teve da professora Flávia Piovesan, que é conhecida de todos nós e está hoje dando uma grande contribuição como nome brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, para iniciar um debate com o nosso autor, eu começaria perguntando ao professor Bernardo, já no primeiro capítulo do livro, ele contextualiza o cenário em termos de construção de um sistema internacional de direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial. Mas eu gostaria que o professor Bernardo comentasse um pouco sobre essa conjuntura que é criada após a Segunda Guerra Mundial, em termos de institucionalização de direitos humanos. Professor Bernardo, por favor. Obrigado, professor Fernando. É um prazer estar aqui com o senhor nesse debate. Agradeço também aqui ao professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco pela organização do evento, por toda a condução do evento, né? E, bom, é uma honra muito grande estar aqui nesse evento, né? Embora seja um evento focado em direito internacional privado, né? A discussão das obras também abrangem, né, o direito internacional público, e aqui especificamente a temática da minha obra de direitos humanos. Desde a minha dissertação de mestrado, eu trabalho esse conceito de uma nova mentalidade de direitos humanos emergente pós-1945, né? Justamente como uma resposta da comunidade internacional, né, e eu aqui me utilizo propositadamente da palavra comunidade, ao invés de sociedade internacional, né, em face das atrocidades e dos horrores cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Eu até diria mesmo durante a Era do Holocausto, né, porque a Era do Holocausto ela
abrange o período em que os regimes nazifascistas ascenderam ao poder, né, que antecede propriamente a Segunda Guerra Mundial, indo até o término da Segunda Guerra. Né. Claro, nós não podemos nos esquecer, né, que a ascensão de Hitler ao poder se deu de forma legal, do mesmo modo que os plenos poderes foram concedidos a ele, né, de forma legal também, permitindo a adoção dentro da mais estrita legalidade, sem uma consideração pelo conteúdo das normas, né, de medidas de caráter discriminatório em face de inúmeros grupos, especialmente em face dos judeus, ciganos, homossexuais e os inimigos do regime. É claro que tudo isso remonta a um sentimento antissemita reinante na Europa desde o final do século XIX, né, com destaque para o caso Dreyfus, na França, e para o caso também envolvendo os protocolos dos sábios de Sião. Né. Claro, toda a questão relacionada às consequências da Primeira Guerra Mundial, a assinatura do Tratado de Versailles, né, aquela visão da Alemanha saindo perdedora, né, as graves consequências das pesadas indenizações que ela teve que pagar aos países vencedores. Claro, com a crise que o mundo atravessava, principalmente a Europa, pós Primeira Guerra Mundial, o craque da Bolsa de Nova York, tudo isso, né, contribuiu para a ascensão, em alguns países, de regimes desse tipo. Né. E, claro, a partir da adoção, né, principalmente na Alemanha, né, durante a era do Holocausto, né, dessa ótica do tudo é possível, né, da negação do direito básico a ter direitos, utilizando-nos aqui da expressão de Hannah Arendt, né, da descartabilidade da pessoa humana, de sua consideração como meros objetos, meras coisas, né, detentoras de preço, né, não de dignidade, e da adoção de medidas discriminatórias dos mais diversos tipos, né, e, claro, somada ao desenvolvimento das mais modernas técnicas de destruição em massa, né, isso ocasionou, como todos conhecem, né, o extermínio de mais de 11 milhões de judeus. E a partir dessa ruptura, desse divórcio entre o direito e a moral, era necessário restabelecer a lógica do razoável. Então, essa ruptura, essa crise sofrida pelos direitos humanos, ensejava uma reconstrução, ensejar o restabelecimento de um paradigma que pudesse nortear a produção legislativa de cada Estado e também pudesse servir de parâmetro para a comunidade internacional como um todo. E, claro, nesse contexto pós-1945, né, com a criação da Organização das Nações Unidas, com a aprovação da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, né, de inúmeros tratados de direitos humanos que se seguiram no pós-1945, né, a gente teve início esse direito internacional dos direitos humanos, que eu chamo aqui de nova mentalidade emergente, né, que tem algumas características específicas, e aqui eu respondo propriamente a sua pergunta, professor Fernando. Né. Primeiro, a ideia de que o direito internacional não poderia ser mais considerado como um direito regendo apenas as relações entre os Estados. Então, a elevação do indivíduo à categoria de sujeito de direito internacional, detentor de direitos, sim, direitos humanos, mas também detentor de deveres em face da comunidade. Esse é um aspecto que muitos esquecem. Nós somos detentores de direitos, mas também somos detentores de deveres. A própria questão da consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, né, como fundamento tanto da ordem jurídica interna dos Estados, como fundamento da ordem jurídica internacional. Né. Muitos autores chamam esse princípio de superprincípio, de sobreprincípio, mas segundo o qual cada indivíduo é um fim em si mesmo, jamais um meio para a consecução de determinadas finalidades. Cada pessoa detém dignidade, não preço, né, tendo seu valor próprio, seu valor único, não podendo ser aquilatada, nem avaliada, nem substituída por outra de qualquer espécie. Né. Junto a essas duas características, nós temos o caráter universal dos direitos humanos. Né. Os direitos humanos,
eles são inerentes a todo e qualquer indivíduo, independentemente de qualquer consideração, independentemente de qualquer especificidade, pelo simples fato desse indivíduo ser uma pessoa humana. Essa ideia da dignidade da pessoa humana, né, ela nos mostra também uma necessária abertura, né, tanto da ordem jurídica internacional quanto das ordens jurídicas internas, a princípios. Né, porque a ideia que gerou a grande crise do positivismo ao longo da era do Holocausto, né, trazia um foco nas regras, né, esquecendo-se, nesse sentido, dos princípios. Né, e os princípios surgem com uma força normativa capazes de restabelecer, né, essa ótica do razoável, né, capazes de restabelecer esses parâmetros a serem observados, tanto internamente pelos Estados, quanto na seara internacional. Né. Essa mentalidade, nova mentalidade de direitos humanos pós-1945 é também marcada por dois outros atributos. Primeiro, a ideia de que o conceito de soberania estatal não poderia mais ser ilimitado. Né? Os Estados não poderiam mais se esconder sob a couraça protetiva do conceito de soberania estatal para fazer o que eles bem entendessem com os indivíduos que se encontrassem sujeitos à jurisdição daquele Estado. Né? Ou seja, né, as questões envolvendo direitos humanos passaram a ser um assunto de jurisdição universal. Né? Tanto é que mais à frente, né, no livro, eu trato a questão da responsibility to protect, tá? Que seria um dever de toda a comunidade internacional de zelar, de velar pela proteção dos direitos humanos dos indivíduos, mesmo que não sejam indivíduos sujeitos à jurisdição daquele determinado Estado. E trazendo aqui também, né, uma outra característica apontada pelo professor Celso Laffer, a substituição daquela perspectiva ex parte principis pela perspectiva ex parte populi, né, que leva em consideração não os interesses dos governantes, mas sim os direitos dos reais detentores do poder, né, que nada mais é que o povo. Então, essa mentalidade que se inicia, esse direito internacional dos direitos humanos, que se inicia em 1945, né, ele tem, num primeiro momento, né, a adoção de inúmeros tratados que visam proteger o indivíduo de forma genérica e abstrata. Né? Nesse sentido, nós temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Mas Bobbio já dizia, né, cada vez mais sujeitos de direito, cada vez mais bens merecedores de tutela. É preciso, então, que esse sistema de direitos humanos proteja o indivíduo, claro, genérico e abstratamente considerado, mas também proteja o indivíduo concreto, o indivíduo específico. Então, nesse sentido, também passamos a ter a proteção dos direitos da mulher, dos direitos da criança, dos trabalhadores migrantes, das pessoas com deficiência, das pessoas vítimas de tortura, das pessoas que sofrem discriminação racial, das pessoas vítimas de desaparecimentos forçados, uma série de outros tratados que vão trazendo, né, esses parâmetros mínimos protetivos a serem assegurados pelos Estados aos seus jurisdicionados. Né? E só para concluir, né, essa nova mentalidade, ou esse direito internacional dos direitos humanos, né, ele tanto transita no âmbito global, né, através da liderança da Organização das Nações Unidas, mas nos diversos também âmbitos regionais. Seja no âmbito do Conselho da Europa, o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, seja no âmbito do sistema interamericano, capitaneado pela Organização dos Estados Americanos, seja no âmbito do sistema africano, né, atualmente capitaneado pela União Africana. Né, e lembrando que esses sistemas regionais, eles não são dicotômicos, né, em relação ao sistema global de proteção aos direitos humanos, mas são sistemas complementares, né, justamente porque visam proteger a integralidade da pessoa humana. Então, seriam essas as características, professor Fernando Xavier,
né, do que eu venho a chamar dessa nova mentalidade emergente pós-1945. Obrigado, professor Bernardo. Na sequência, eu registro que no segundo capítulo do seu livro, o senhor faz uma catalogação muito detalhada dos principais instrumentos internacionais sobre o tema do terrorismo. E eu lhe perguntaria o seguinte, analisando em conjunto esses tratados sobre o tema, qual é a sua impressão? Perfeito, professor Fernando, muito obrigado. Na verdade, eu queria trazer, né, dentro do possível, os instrumentos que a comunidade internacional já havia aprovado a respeito do fenômeno do terrorismo, né, tanto no âmbito da Organização das Nações Unidas, quanto no âmbito do Conselho da Europa, da OEA e da União Africana. E a partir da análise desses instrumentos, né, a gente pode trazer algumas consequências relacionadas a esses instrumentos, né. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é a predominância de um viés repressivo em detrimento de um viés preventivo, né, existente nessa normativa internacional. Porque a humanidade presenciava experiências isoladas ao longo dos tempos e eram aprovados tratados em resposta a essas experiências vivenciadas pelos diversos países. E a gente percebe esse viés repressivo muito presente, né, nas obrigações que os Estados assumiam, né, de tipificar essas condutas em seus ordenamentos jurídicos internos, né, comprometendo-se a aplicar sanções, levando em conta a gravidade desses crimes disciplinados nos diversos tratados. Uma segunda conclusão que a gente pode chegar, né, é a inexistência de uma definição ampla, genérica e precisa do que vem a ser terrorismo internacional. Com exceção da Convenção da União Africana sobre Terrorismo, nós não temos uma definição ampla. Nós temos as definições, geralmente, elas trazem uma enumeração taxativa dos atos considerados como atos terroristas, justamente com base naquela experiência que os países foram tendo com o passar dos anos. Uma terceira consequência daqui que nós podemos trazer, né, é uma fraca ou quase ausente proteção dos direitos humanos dos criminosos ou supostos criminosos, né, acusados da prática das ofensas disciplinadas nessas diversas convenções internacionais. Exceção feita aqui, é preciso trazer a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, né, que traz no seu artigo 15, né, a obrigação dos Estados, né, de adotarem medidas em conformidade com essa convenção específica, respeitando plenamente o Estado de Direito, os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Apenas para trazer aqui um apanhado de alguns desses direitos que são minimamente assegurados aos supostos acusados, aos criminosos, tem-se aqui o direito à comunicação do acusado com o representante mais próximo do Estado de que ele é nacional, o direito, né, a um tratamento justo, bem como ao gozo dos direitos humanos e das garantias previstas nas leis internas daquele Estado, né, e comunicação dos resultados finais daqueles procedimentos investigatórios, né, aos secretários gerais das diversas organizações intergovernamentais, com uma forma de se controlar a maneira pela qual aqueles procedimentos são conduzidos, né? E, claro, aqui eu não estou dizendo que esses direitos são todos, esses 3 direitos que eu mencionei aqui, estão previstos em todos esses 23 tratados aos quais eu faço menção, né? Mas foram pontos que eu encontrei em comum a alguns desses tratados. A quarta consequência, ou melhor, a quarta conclusão que eu posso trazer aqui, né, é a necessidade a comprovação desse dever de cooperação e assistência mútua entre os Estados, né, evitando, nesse sentido, que atos terroristas sejam cometidos em seus territórios, mas também uma integração, uma assistência para a troca de informações e evidências, né. E esses tratados me ajudaram, nesse sentido, a comprovar o argumento contrário ao defendido na minha obra, né? Justamente porque
Esses tratados, eles traziam, né, uma preocupação com o conceito de soberania estatal tradicional, né, chocando-se, portanto, com essa ideia de que as questões de direitos humanos, ou as questões relacionadas a terrorismo, deveriam ser tratadas, né, por toda a comunidade internacional. Por quê? Um dispositivo que era comumente encontrado nesses 23 tratados, né, é que os Estados-partes, ao conduzir as suas obrigações estatuídas nesses tratados, né, deveriam fazer de acordo com os princípios da igualdade, de soberania, da integridade territorial dos Estados e com o princípio da não intervenção nos assuntos domésticos dos demais Estados. Né. Mas basta vermos, né, as consequências da era do Holocausto, né, em que vigia esta ótica, né, para nós nos lembrarmos das consequências caóticas, dramáticas da era do Holocausto. Então, foram essas as conclusões que eu cheguei, às quais eu cheguei a partir da abordagem desses 23 tratados existentes sobre o terrorismo no âmbito internacional. Obrigado, professor Bernardo. Professor Fernando, desculpe, toda vez eu faço essa bobagem, eu esqueço de falar do sorteio. Eu inventei o sorteio e eu esqueço de falar dos sorteios. Então, você me perdoe interromper, mas já estava aqui angustiado. Lembrar a todos que estão nos acompanhando que aqui na sessão que nós estamos, aqueles que estão acompanhando pela plataforma, haverá o sorteio da obra Direitos da Criança e Adoção Internacional, segunda edição, e pelo Instagram, aqueles que quiserem fazer postagens com a hashtag DIPRE-Brasil, será sorteado o livro Direito Internacional Privado e Constituição, uma introdução à análise das suas relações, do professor Rui Manuel Moura Ramos, recém-lançado pela editora Quartier Latam, né? Lançado na segunda-feira, na abertura do Congresso. Então, sorteamos um na abertura e sorteamos outro agora no encerramento. Desculpa, professor Fernando, tem a palavra novamente. Não, que isso, de forma alguma. Inclusive, eu já vou pedir vou já acionar aqui a turma de casa para fazer essa hashtag no Instagram. Professor Bernardo, me ocorre que assim, o terrorismo é um fenômeno aqui que permanece, e a gente fala hoje em dia sobre situações que envolvem terrorismo, mas a impressão que dá é que parece que há uma nova feição desse fenômeno a que se deu o nome de terrorismo, e uma feição que parece distinta do terrorismo no século XX, né? Pelo menos do que se pode ler a partir dos instrumentos que o senhor citou há pouco. E esse é justamente o tema do seu terceiro capítulo. Você faz uma diferença ontológica entre o terrorismo do século XX e o do século XXI. Eu gostaria que o senhor comentasse isso, por favor. Claro, professor Fernando. Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, esse terrorismo contemporâneo, né, que a humanidade presenciou a partir dos ataques às Torres Gêmeas, né, em 2001, ele não pretende ocupar territorialmente nações aliadas com seus exércitos, né, tampouco dominar o Ocidente por meio da Revolução. Né. Não se trata mais de um fenômeno em escala local, né, limitado às fronteiras domésticas de um Estado, né, como nós presenciávamos, né, quanto aos ataques do IRA, né, do ETA, da guerrilha M-19, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, por exemplo. As fronteiras nacionais foram transcendidas. Atingiu o terrorismo uma escala global, né, universal, com consequências igualmente globais. Um autor americano chamado Lee Harris, ele traz uma abordagem bastante interessante, que eu trago aqui na minha obra, trazendo justamente a distinção entre atores racionais e atores tribais. Né? Na verdade, ele nos traz aqui, né, a partir dessa distinção, né, que esses atores tribais, eles possuem um sentimento muito arraigado de pertença à coletividade, né, ao referido grupamento social. Né? Se os atores racionais, que estão acostumados a funcionar de acordo com a racionalidade, né, buscam seu próprio interesse, esses atores tribais estão em busca do sucesso de sua tribo. Os atores racionais
educados e formados de acordo com uma educação racional, né, eles não conseguem, eles não esperam que os outros autores, que os outros atores ajam de forma diversa dessa forma racional. Né? Eles não levam em consideração que pode haver outros atores, né, valendo-se da lei da selva, né, que não haveria mais essa lei da selva. E nesse sentido, né, esses atores tribais, né, para esses atores tribais, cujo sucesso da tribo é o mais importante, né, todos os meios justificam o fim maior. Né, esse sentimento de pertença à tribo, né, acaba sendo o atributo mais relevante, né, não havendo qualquer ideia de vida a não ser no seio daquela coletividade. E nesse sentido, esses atores tribais, eles estão prontos para cometer sacrifícios e perderem suas vidas em prol da coletividade. Apenas esse sentimento de pertença e de coesão fará com que eles não sucumbam diante de outro grupo social. Né? E isso, para os atores racionais, né, que têm essa educação liberal racional que remonta ao iluminismo, né, eles esperam que todos os indivíduos compartilharão das mesmas motivações. Né? Só que, na verdade, eles se deparam, os atores racionais se deparam com atores tribais. Né? E aqui esse terrorismo do século XXI, né, ele está pautado aqui na questão do fundamentalismo islâmico, né, em que se procura instaurar, né, um Estado jihadista, né, globalizado no coração do mundo árabe, né, que se expandisse para todas as áreas do planeta, né, que trouxesse assim essa questão expansionista. Né. E o meio para se atingir esse fim, né, de se criar um Estado jihadista globalizado seria o terrorismo organizado em redes, né, apoiado tanto pelo crime organizado e pela lavagem de dinheiro transnacionais. Né, e, para tanto, deveriam ser recrutadas pessoas nas diversas partes do mundo. Né. E a questão a respeito desse novo terrorismo, né, o terrorismo sempre existiu, né, mas agora redimensionado, né, é essa pretensão ocidental de, a qualquer custo, né, introduzir a liberdade entre os muçulmanos, né, destruindo suas cidades, subjugando suas populações, né, imaginando que esse simples contato com os valores ocidentais, né, fará com que os muçulmanos passem a agir como atores racionais e não mais como atores tribais. Né. E a suposta existência desse pensamento islâmico, né, foi o pano de fundo necessário, né, para que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos da doutrina George W. Bush, né, se lançasse naquela verdadeira guerra contra o terror. Né. Basta nós vermos o discurso de posse no segundo mandato do então presidente George W. Bush, em que ele faz menção 47 vezes da palavra freedom ou liberty, né, como sendo o papel dos Estados Unidos em levar a liberdade para os 4 cantos do planeta. Né. E, claro, né, este terrorismo, né, do século XXI, né, ele rompe com essa lógica em que nós tínhamos, né, um Estado violador e uma vítima, pessoa física propriamente. Agora não, né, agora nós temos um ente não estatal que comete esses ataques terroristas e a vítima desses ataques acaba sendo a população civil de uma forma generalizada. Né? Então rompe com essa ótica que os tratados de direitos humanos estavam acostumados a tratar. Obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço. Um processo interessante aqui, como você bem registra, ao tempo em que o terrorismo se organizou em rede, parece que o enfrentamento dele por parte dos estados, das nações, se pulverizou em iniciativas individuais, unilaterais. Você até registra isso também no seu livro. E isso é arriscado, né, com essas iniciativas unilaterais de combate ao terrorismo. Qual é o problema inerente a esse tipo de medida? Perfeito, professor Fernando, muito obrigado. Né? Sem sombra de dúvidas, né, essas medidas unilaterais, elas
significa um abandono do multilateralismo, né? Colocando em xeque diretamente essa nova mentalidade de direitos humanos, né? Que eu ouso ainda dizer que está em consolidação e em fortalecimento, né? E aqui eu trago, né, tanto a doutrina do então presidente George W. Bush, né, juntamente com o Reino Unido e alguns países aliados, né, que tinham essa pretensão, repito aqui mais uma vez, né, de espalhar o fogo da liberdade aos 4 cantos do planeta, né, e a partir daí podendo cometer as mais graves violações a direitos humanos, né, em aspectos que a humanidade já havia presenciado, conquistas importantes sobre as quais não poderia haver qualquer tipo de retrocesso. O pensamento da grande filósofa alemã Hannah Arendt é cada vez mais atual e revela-se também muito atual nesse combate ao terrorismo em pleno século XXI. Ela afirmava, né, que o século XX ele tinha tudo para se desenvolver como um século marcado como um dos períodos mais tranquilos da humanidade, né, pelo regular desenvolvimento dos regimes democráticos, dos sistemas parlamentares. Né? Mas não, o século XX, presenciado pela então filósofa Hannah Arendt, né, foi marcado pela total desnaturação da política, né, por guerras, por revoluções, e ela chegou mesmo a afirmar pelo desenvolvimento de maciças formas de destruição de toda a humanidade, que acabaria por aniquilar em segundos toda a forma de vida sobre a Terra. E eu proponho justamente que o século XXI ele também tinha tudo para se desenrolar como um dos períodos mais tranquilos da história da humanidade. Mas não. Né? A atitude unilateral de determinados países, né, em total oposição ao defendido pela Organização das Nações Unidas, ou mesmo sem qualquer autorização da ONU, né, coloca em xeque, né, todas essas conquistas alcançadas com o direito internacional dos direitos humanos. Né? E isso se deu, né, aí sim, né, essas medidas, né, vou trazer apenas algumas delas, né, podemos citar em um primeiro momento, né, o desenvolvimento das mais diversas formas de discriminação baseadas na origem nacional, né, na confissão religiosa, né, ressurgindo a figura do inimigo objetivo. Né. Além disso, o uso da mentira para estigmatizar este inimigo. Né. Todos nós lembramos o discurso dos Estados Unidos de que o Iraque desenvolvia armas de destruição em massa para justificar a segunda invasão ao Iraque, quando se descobriu, né, que nada disso era verdade. A restrição de liberdades máximas individuais em prol da segurança nacional. Né? Até é um aspecto que eu trago. Claro, essas medidas unilaterais do 3º capítulo, né, elas são todas rechaçadas, né, no 4º capítulo, quando eu proponho como deve se combater o terrorismo e o terror, protegendo os direitos humanos. Além disso, podemos citar, né, a prática da tortura contumaz, né, visando a intimidação de prisioneiros, obtenção de confissões forçadas, né, a existência de centros de detenção secretos e sigilosos, né, onde as maiores humilhações e ofensas eram cometidas aos indivíduos, sem qualquer consideração pela sua dignidade essencial de pessoa. Né. Basta nós lembrarmos de Guantánamo Bay. Né. Nem o presidente Barack Obama, nos seus 2 mandatos, conseguiu fechar, né, o centro de detenção na Baía de Guantánamo, em Cuba. E ali, detentos permaneciam anos e mais anos sem qualquer afirmação, sem qualquer acusação formal, sendo muitas vezes submetidos a torturas ou maus tratos, tratamentos degradantes, cruéis e desumanos, para confessar algo que eles não haviam praticado. Além disso, o julgamento desses acusados por verdadeiros tribunais de exceção, né, as famosas comissões especiais militares, né, que depois de um tempo começaram a ser questionadas na justiça comum norte-americana. E toda essa questão, todos esses atos terroristas, né, cometidos desde 2001, né, geram um estado de pânico, de terror nos diversos estados,
e eles buscam reagir de forma reativa, né, recrudescendo gravemente as legislações penais internas. Né? E eu trago aqui na minha obra uma breve análise do USA Patriot Act, né, e do Terrorism Act de 2000 e de 2006, né, do Reino Unido. E para a gente terminar, né, a gente pode mencionar ainda, né, essa ótica repressiva, né, nessas medidas unilaterais, que prevalece sobre uma ótica preventiva, né, e um dos aspectos mais graves é essa total inversão da presunção de inocência. Eu chamo aqui que foi adotada a presunção de culpabilidade, ou seja, todo indivíduo ele é tido como culpado até que ele prove ser inocente. Né? E nesse sentido, né, é importante a gente entender que essas medidas unilaterais, né, elas acabam sendo respaldadas no direito da força, né, quando, na verdade, elas deveriam ser respaldadas, né, na força do direito. Né? E trazendo aqui um pensamento do professor Celso Laffer, né, segundo o qual ele entende serem bastante reais os riscos da reconstituição, né, de um Estado totalitário de natureza, né, cuja emergência configurou a ruptura. Então, a partir dessas medidas unilaterais, né, adotadas em total abandono ao multilateralismo, né, é que nós estamos propondo esse combate com mais amplo respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Eu aproveito esse último ponto a que o senhor faz referência, que eu acho que se nós pudéssemos resumir a essência do seu livro, seria uma proposta da sua parte de como se poderia combater o terror e o terrorismo sob uma perspectiva de direitos humanos. Mas eu faria um último questionamento, uma última provocação, para que o senhor nos resumisse essa sua visão ou essa sua proposta de um combate ao terror e ao terrorismo da perspectiva dos direitos humanos. Como é que o senhor resumiria essa sua proposta? Perfeito, né? E a grande pergunta, professor Fernando, eu lhe agradeço por essa última provocação, né? É, na verdade, nós nos indagarmos, né, como fazer reinar em pleno século XXI a era do direito ao invés da era do terror. Né? Então, isso passa necessariamente por uma ótica protetiva e promotora dos direitos humanos e não por uma ótica repressiva que gera mais violência. Em primeiro lugar, eu proponho aqui uma visão integrada entre o direito internacional dos direitos humanos, o direito dos refugiados e o direito humanitário, né, devendo os Estados, nessa luta contra o terror e o terrorismo, respeitar todas as obrigações por eles assumidas em face do direito internacional. Já dizia o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, né, que os direitos humanos não podem sofrer qualquer tipo de sacrifício. Né? Ao contrário, eles devem ser amplamente respeitados, juntamente com a consagração da democracia e da justiça social, né, respeitando-se a regra do direito e aplicando-se uma justiça exemplar. Nos seus quase 76 anos de existência, a Organização das Nações Unidas deve desempenhar um papel fundamental como líder nessa luta contra o terror e o terrorismo. Foi, inclusive, proposta uma estratégia global para se combater o terrorismo, alicerçada em 5 princípios, né, que acabam sendo, em inglês, os 5 Ds. Né? Que 5 Ds são esses? Né? Em português, é claro, a gente perde os 5 Ds. Mas o primeiro deles seria dissuadir grupos terroristas a escolher o terrorismo como tática para atingir seus objetivos. O segundo princípio dessa estratégia global seria denegar aos terroristas os meios para conduzir seus ataques, tanto na questão do financiamento, né, quanto na questão das armas, sejam convencionais ou não, para realizar esses ataques. Terceiro princípio, impedir que os Estados apoiem terroristas. O quarto princípio, desenvolver em rede uma capacidade estatal de prevenir o terrorismo. E, por fim, né, defender os direitos humanos nesse contexto do terrorismo e do contra-terrorismo. Isso passa, professor Fernando, professor Gustavo e demais
presentes aqui no painel, necessariamente pelo respeito àquele núcleo inderrogável dos direitos humanos. Aquele núcleo de direitos que não pode ser suprimido, tampouco revogado pelos Estados, independentemente da situação que eles estejam atravessando, por mais excepcional e emergencial que seja essa situação. Não se pode esquecer tampouco da cláusula geral de não discriminação, né? Justamente trazendo a ideia de que, adotadas políticas e medidas pela comunidade internacional no combate ao terror e ao terrorismo, jamais essas medidas podem ter qualquer traço de discriminação de qualquer matiz, de qualquer gênero que seja. E, além disso, é importante que essas medidas adotadas, né, no combate ao terrorismo, né, e na luta contra o terror, elas sejam intercambiadas e identificadas para servir de modelo de conduta para os demais países. E eu ainda trago aqui a necessidade de combinarmos, de acordo com o artigo 1º da Carta de São Francisco, que traz os propósitos das Nações Unidas, nós combinarmos, né, segurança com respeito aos direitos humanos e com desenvolvimento. Né? São 3 imperativos que se reforçam mutuamente. Né? E, para tanto, né, para assegurar segurança, direitos humanos e desenvolvimento, né, propõe-se aqui liberdades mais amplas à humanidade, que seriam propostas aqui de 3 espécies. A liberdade de se ver livre do flagelo da necessidade, a liberdade de se ver livre do medo e a liberdade de viver em dignidade. Quando nós tratamos da liberdade de viver sem necessidades, estamos trazendo a ideia de que todos estejam livres da pobreza e das consequências daí decorrentes. Né? Uma relação direta com o desenvolvimento. Né? E aqui precisamos nos lembrar do compromisso assumido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a ser atingido pelos Estados da ONU entre 2015 e 2030. A liberdade de viver sem medo tem uma relação direta com a segurança, né? Que deve ser compreendida não mais como uma segurança nacional, mas como uma segurança humana e coletiva. Né? E, por fim, a liberdade de viver em dignidade, né? Trazendo aqui um amplo respeito aos direitos humanos, à regra de direito, à democracia, né? Passando da era da legislação para a era da implementação. Né? E isso tudo requer necessariamente, né, em algum momento, o consenso da comunidade internacional numa definição desse fenômeno redimensionado do terrorismo em pleno século XXI. O Tribunal Penal Internacional, com seu Estatuto de Roma, teve uma excelente oportunidade de trazer a definição de terrorismo quando da revisão do próprio Estatuto para se trazer o conceito de crimes de agressão. Mas, infelizmente, a comunidade internacional perdeu essa oportunidade. Mas, mesmo assim, podemos inserir, nos termos do artigo 7º do Estatuto de Roma, do TPI, ao tratar de crimes contra a humanidade, né, que requerem a ocorrência de ataque grave e sistemático contra uma população civil, né, compreendendo outros atos desumanos de caráter similar que causem intencionalmente grandes sofrimentos ou atentem gravemente contra a integridade física ou saúde mental ou física dessa população, talvez fosse uma saída para enquadrar o terrorismo dentro desta tipificação como crime contra a humanidade. Né? E, para terminar, eu reforço a ideia, né, de que o terrorismo nos dias de hoje, ele nos impõe o desafio de romper com essa ótica tradicional, né, inspiradora da arquitetura internacional protetiva dos direitos humanos, segundo a qual, de um lado, nós teríamos o Estado como agente violador e, de outro, a vítima singularmente considerada. Né? Como eu havia mencionado há pouco, né, no terrorismo, o agente violador, nos dias atuais, é um ator não estatal, e a vítima é a população civil legalmente considerada, coletivamente considerada. Né? E isso passa necessariamente, né, pelo compromisso da comunidade internacional,
na responsibility to protect, né, a partir do momento em que essas questões de direitos humanos são questões de jurisdição universal. Né. Eu termino, na verdade, essa proposta trazendo aqui o pensamento da professora filósofa Hannah Arendt, né, trazendo essa capacidade maravilhosa das pessoas de realizarem milagres. Né? Não milagres no sentido transcendental da palavra, mas no sentido de agir, no sentido de ser um início e um iniciador ao mesmo tempo. As pessoas agindo de forma concertada, né, em forma de concerto, né, elas poderão sim ajudar no combate ao terrorismo e ao terror, né, no âmbito dos respectivos estados, no âmbito de organizações não governamentais, né, buscando sempre uma visão integrada com o direito internacional dos direitos humanos, com o direito dos refugiados e com o direito humanitário. Então, seriam essas, em breves palavras, as minhas propostas para se combater o terrorismo, né, com um mais amplo respeito aos direitos humanos. Professor Bernardo, eu agradeço enormemente. Eu acho que a sua exposição para todos aqueles que nos assistem foi muito completa, evidenciou o mérito da sua pesquisa e os pontos mais importantes do seu livro. Apresentou uma visão bastante abrangente das várias partes que compõem o seu livro. Eu espero que todos que nos assistem fiquem instados a se tornarem leitores da obra. Então, vale muito a pena. E antes de devolver a palavra ao professor Gustavo, eu gostaria de agradecê-lo, primeiro por ter me dado a oportunidade de ler o livro do professor Bernardo Lucena Guerra, como também de ter atuado como moderador deste painel. Eu agradeço bastante por isso. Eu não sei se vou ter a oportunidade de falar posteriormente, mas eu também queria lhe parabenizar, professor Gustavo, aproveitar esse momento agora, a gente se encaminha para o final. Eu gostaria de parabenizar primeiramente pelo Congresso. Eu acho que ao lado da professora Maria Rosa Lula, o senhor fez um evento brilhante, foi uma semana muito proveitosa, e eu acho que ela se encerra agora com chave de ouro. E parabéns por ter dado ao direito internacional privado o evento que ele sempre mereceu no Brasil. Eu acho que a autonomia epistemológica da disciplina que nós conhecemos exigia um evento como esse. Então, o senhor teve essa iniciativa muito cheia de méritos e meus parabéns por isso. E também parabéns pela presidência do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado. Eu desejo ao senhor que faça uma excelente gestão, com muito êxito, e que na sua gestão, a sua gestão seja coroada, não apenas com atividades como essa, muito importantes, mas também com as várias ações que o seu talento acadêmico possam permitir. Então, meus parabéns pela semana de sucesso com o evento e muito êxito na sua gestão. Muito obrigado, professor Fernando. Eu queria agradecer as suas palavras. Eu acho que sua frase resumiu muito bem o que nos moveu. Né? Dar o espaço que o direito internacional privado sempre mereceu e que ele, de alguma forma, nunca conseguiu ter, por razões as mais diferentes e as mais justificáveis no passado, mas que a minha, vamos dizer assim, função recém-assumida da Universidade de São Paulo, e que vai me obrigar pelos próximos, não vou falar exatamente quantos, mas cerca de 30 anos, até que a aposentadoria compulsória chegue, a me dedicar a essa disciplina, que todo mundo sabe, todos os que me conhecem sabem, é a disciplina que fala próximo ao meu coração, é aquela pela qual eu me encantei ainda no curso de graduação, aquela em que realizei as minhas pesquisas, embora tenha também uma dedicação razoável ao direito internacional público, ao direito privado interno,
também nas minhas atividades profissionais, não acadêmicas, né? Mas eu acho que o direito internacional privado sai engrandecido, e sai engrandecido também por acolher nesta iniciativa, ao longo desta semana, as possibilidades de discutirmos as interfaces com outras áreas do direito internacional. O direito internacional público, o direito internacional penal, o direito internacional dos direitos humanos, o direito do comércio internacional. Tudo isso esteve presente, direta ou indiretamente, neste congresso, sem que nós tenhamos perdido o foco que nos reuniu aqui, né? A professora Nádia de Araújo foi muito feliz na frase que ela escreveu quando respondeu à minha mensagem, comunicando da criação do Instituto e convidando a ser uma associada honorária do nosso Instituto, né? Como de resto foram convidados diversos outros importantes cultores do direito internacional privado brasileiro e também estrangeiros, frase essa que está, inclusive, no nosso site. Ela disse: fico feliz que finalmente vamos ter um instituto com representatividade da nossa área específica, pois, em geral, estamos incluídos em outras instituições do direito internacional como um todo. De fato, precisamos de um instituto dedicado exclusivamente às nossas questões, ainda que haja muita interação com temas de direito internacional público. E esse painel mostra que há mesmo esse espaço de interação com o direito internacional público. O professor Fernando, o professor Bernardo se dedicam a essa área do direito, mais do que ao direito internacional privado, embora também sejam conhecedores da disciplina, e a nossa ideia foi a de criarmos o Instituto e criarmos esse foro de discussões, não só para que nós nos encastelássemos. Aliás, não foi essa, de forma alguma, a nossa ideia. Foi a de estarmos juntos aos que têm o direito internacional público em consideração principal, mas que compreendem e respeitam o espaço relevante que o direito internacional privado deve ocupar na seara nacional e internacional. Então, eu fico muito, muito feliz de encerrar este congresso com este painel mediado pelo professor Fernando, e no qual acabou nadando de braçada o professor Bernardo, já que o outro autor acabou não conseguindo se conectar conosco. Há uma pergunta que veio dos nossos assistentes, professor Bernardo, e eu lhe endereçaria essa pergunta para nós encerrarmos a nossa participação aqui, e depois convidando a todos para a sessão de encerramento, que será imediatamente logo a seguir ao encerramento desse painel, que é a seguinte: é uma pergunta formulada pela Mariana Rocha Vilela. Ela indaga: as recentes pressões dos poderes das Forças Armadas atingem a que nível os direitos humanos em escala pública e privada? Nós estamos aí vivenciando esse momento complicado, né, com os poderes estabelecendo aí uma tensão muito grande. Acho que é isso que move a pergunta da nossa congressista. Obrigado, Mariana, pela sua pergunta. A questão é que as Forças Armadas, elas desempenham um papel de garantidoras da ordem, né? Mas de forma alguma eu entendo que elas podem agir de forma a violar, né, quaisquer direitos humanos nessas conquistas, né, que nós já vimos presenciando desde 1988. Claro que nós estamos enfrentando uma situação delicada, né, no nosso país, por tudo isso que estamos atravessando, né, mas que sempre devemos observar a Constituição Federal, né, e principalmente os compromissos internacionais que o Brasil
já ratificou, né, no tocante à comunidade internacional. Então, ainda que uma medida extrema possa ser adotada internamente, né, e que venha a causar violações aos direitos humanos de determinados jurisdicionados no Estado brasileiro, né, a partir dessa responsabilização internacional do Estado brasileiro, que guarda uma série de requisitos para sua configuração, o Estado, num futuro, pode sim ser responsabilizado, né, por atos praticados por qualquer instituição que esteja submetida ao Estado. Muito obrigado, professor Bernardo. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Fernando. Eu vou pedir à equipe técnica que faça o sorteio randômico entre os presentes do livro que está à disposição, enquanto faço também a designação de quem foi sorteado pelo Instagram. Lembrando que no Instagram o livro sorteado é Direito Internacional Privado e Constituição, do professor Rui Moura Ramos, e aqui, entre os presentes, Direitos da Criança e Adoção Internacional, segunda edição. No Instagram, venceu João Pedro Nazaré. JP_Nazaré é o link dele no Instagram. E vamos aguardar aqui um pouquinho a informação do sorteio randômico. Para vermos aí quem venceu este último livro sorteado neste congresso. Já está quase chegando, que eu estou vendo que estão digitando. São 50 participantes na disputa. Tan, taran, tan. O nome deve ser comprido, então não param de digitar aqui no meu, para me avisar por Henrique Afonso da Cunha. Então, Henrique Afonso da Cunha recebeu o livro entre os presentes. Professor Fernando, professor Bernardo, muito obrigado. Vocês ficam dispensados, mas também se quiserem continuar aqui comigo para a sessão de encerramento, são muito bem-vindos. Mas agradeço imensamente a presença de ambos aqui e pediria, então, à nossa equipe técnica que soltasse pela última vez a nossa vinheta de início das sessões para que eu possa fazer o encerramento. Muito bem, chegamos ao final desta semana que reuniu durante cerca de 40 horas de atividades ao longo desta semana, reuniu mais de 135 participantes, entre aqueles que fizeram as suas exposições. Mas não são apenas 135 participantes, porque muitos dos trabalhos apresentados na parte da tarde foram elaborados em coautoria, e isso reúne quase 180 pessoas que se dispuseram, ao longo dos últimos 2 ou 3 meses, a estudar algum tema de direito internacional privado ou vinculado às outras áreas do direito internacional, para discutirem com todos os inscritos, mais de 6 centenas de pessoas inscritas neste primeiro congresso, para que nós todos saiamos daqui engrandecidos. As sessões, sobretudo as sessões concomitantes na parte da tarde, continuam à disposição dos inscritos para acompanhamento ao longo aí dos próximos dias. A partir de setembro, estas sessões começam a ser transferidas para o YouTube.
né, num canal que eu mantenho desde o início da pandemia, com eventos e aulas que eu ministro nas universidades onde tenho vínculos, seja de direito internacional público, seja de direito internacional privado. Com isso, nós democratizamos o acesso a tudo o que foi aqui discutido, embora seja importante manter este material restrito, por enquanto, aos que se dispuseram a pagar a taxa de inscrição e a estar aqui conosco durante estas várias sessões. A taxa de inscrição, como sabem, tinha um aspecto módico relativamente a outros congressos que existem por aí, e a nossa intenção, declarada desde o edital, foi a de realização de ato de auxílio àqueles que realizam a verdadeira caridade, que é a de cuidar do próximo. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, fica situada, para quem não conhece, ao lado das igrejas de São Francisco aqui em São Paulo, tanto da Ordem Primeira quanto da Ordem Terceira. Era a sede do antigo mosteiro, onde viviam os frades franciscanos, até que a faculdade se instala no prédio como consequência da lei imperial que cria os cursos jurídicos em Olinda e em São Paulo. Nós temos um relacionamento muito próximo com a igreja e, por isso, desde o edital, ficou estabelecido que todo o valor arrecadado seria, então, convertido em cestas básicas que serão doadas nas próximas semanas à igreja de São Francisco, que faz um trabalho de acolhimento alimentar às pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo, sobretudo nessa época tão dura que todos nós estamos vivendo ao longo dessa pandemia. A pandemia tem muitos aspectos negativos, mas tem também, pelo menos, um aspecto positivo. Nós aprendemos a lidar com as tecnologias. Nós nos despimos de preconceitos acerca da realização de eventos virtuais. E isso nos permitiu estarmos todos nós aqui juntos. Por isso, e por não sabermos como será o mundo pós-pandemia, quando ele virá, e como um ato até de esperança, num futuro que nos vai, esperamos, ser breve, nós decidimos, no Instituto, que o tema do próximo congresso, que já tem data marcada, vai acontecer entre os dias 4 e 8 de julho de 2022, sempre na primeira semana do mês de julho de todos os anos. Nós trataremos do seguinte tema principal: direito internacional privado, direitos materiais e um mundo pós-pandemia. Um mundo pós-pandemia. Não sabemos qual será, não sabemos quando virá, mas ele há de chegar. E é este aspecto, então, que vai nos ocupar não mais na intersecção do direito internacional privado com os outros ramos do direito internacional, mas nessa segunda edição, com a intersecção e o interrelacionamento entre o direito internacional privado e os diversos ramos do direito substancial e também processual, porque aqui direito material aparece como contraposição ao direito de conflitos. Eu gostaria, nessa sessão de encerramento, também, de relembrar a todos os presentes que nós sozinhos não fazemos absolutamente nada. Este congresso, que foi pensado inicialmente por mim e por um grupo de pessoas próximas, só acontece porque nós tivemos
inúmeros apoios. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que desde o primeiro momento aceitou sediar este evento. A Universidade Anhembi Morumbi, que apoia a nossa iniciativa. O Unifacisa, Centro Universitário de João Pessoa, o IDP de Brasília. Como instituição ainda de cunho acadêmico, o IDIRI, o Instituto de Direito Internacional e Relações Internacionais, vinculado ao Departamento de Direito Internacional e Comparado e presidido pelo professor Paulo Borba Casella. Instituições de cunho acadêmico, literário, como a editora Cartier-Latam, instituições profissionais, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que está presente apoiando o nosso evento, seja por intermédio da sua Comissão de Relações Internacionais da Seccional São Paulo, seja pela presença e apoio por meio da Comissão Especial de Direito Internacional do Conselho Federal, presidida pela professora Ana Beatriz Presgrave, e que é composta também por mim, pela professora Maria Rosa Lola e pelo professor Fernando Xavier, além de outros vários colegas que se dedicam ao direito internacional, a doutora Joyce Dias, que esteve hoje à tarde num dos painéis também, no painel sobre direito internacional privado e Covid, dentre outros. Também instituições de caráter associativo, como a ARPEN São Paulo, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, presidida nesse momento pela doutora Daniela Amros, mas que tem também na sua diretoria a Karine Bozelli, que é do Conselho Fiscal do nosso Instituto, e que tem dado um apoio incrível para a nossa atuação. Mas eu também não posso, e não devo, e não quero deixar de fazer menção ao escritório Lee Brock Camargo Advogados, LBCA, instituição que me acolheu na condição de consultor do escritório e que tem como um dos seus sócios fundadores o Dr. Solange Camargo, que é primeiro secretário do nosso instituto, tem se mostrado um escritório parceiro de primeira hora e que nos auxiliou desde o início com toda a parte técnica, e eu gostaria de agradecer o Vinícius, a Heloísa, a Patrícia, a Gabriela e todos os outros funcionários da área técnica que nos ajudaram imensamente nessa atividade. Esta instituição que se cria a partir desta sessão do nosso Congresso, o Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado, tem uma função que se pretende duradoura, que se pretende jurídica. Nós pretendemos futuramente atuar, inclusive, como amicus curiae, em ações que possam interessar ao desenvolvimento e à correta aplicação do direito internacional privado, sobretudo nos tribunais superiores, mas tem também uma atuação política. Como, de resto, todas as instituições públicas precisam ter. A instituição política, ela é relevante no sentido não só de lutarmos todos por uma reforma da legislação brasileira em matéria de direito internacional privado, que possa dar ao nosso sistema uma coerência que ele merece ter, considerando, sobretudo, as difíceis circunstâncias nas quais a nossa legislação foi elaborada, e uma instituição que lutará, então, pela reforma da legislação. Não sabemos ainda muito bem de que modo faremos isso, mas sabemos que o faremos. Teremos
todo esse ano para pensarmos nessa importante missão que o Instituto assume, mas há um outro aspecto político que precisa ser, de alguma forma, imaginado, pensado e colocado em prática. Institutos, associações que se ensimesmam, não é? Que se fecham a si próprias, perdem a sua razão de ser. Por outro lado, o direito internacional privado, que foi mencionado aqui em diversas das conferências, que sempre foi acusado de uma certa excentricidade, de uma certa sobreposição da forma à realização e à consecução da justiça, no caso concreto, esse direito internacional privado é uma página da qual nós não devemos nos envergonhar, mas é uma página já virada. E por isso esse instituto tem uma função política, como eu ia dizendo. E por isso, diante das circunstâncias que ao longo desta semana, da semana de realização do nosso primeiro congresso, foram sentidas pela nossa jovem democracia, a diretoria aprova hoje uma nota pública. Essa nota pública, que eu passo a ler neste momento, diz que o Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado vem a público afirmar sua crença nos valores democráticos e na importância de eleições diretas periódicas nos termos constitucionais como forma de manutenção da liberdade do povo brasileiro. São Paulo, 9 de julho de 2021. Essa nota será divulgada a todos os institutos, aos interessados, e vai ser colocada no nosso site como uma primeira manifestação, que é uma manifestação relevante, me parece, e de suma importância para que nós consigamos atingir os nossos objetivos com liberdade, com respeito a todos, com respeito ao próximo e com respeito às instituições e à democracia. É nesse sentido, então, que eu gostaria de desejar a todos um bom descanso, um bom final de semana, mas, sobretudo, de me dirigir a cada um de vocês para lhes agradecer por terem estado presentes durante esta semana. Há um ano atrás, quando eu aceitei a iniciativa dos meus orientandos, sobretudo do Solano de Camargo, para que nós realizássemos um congresso que discutisse as pesquisas deles, eu imaginava, sinceramente, do fundo do meu coração, eu imaginava que se nós tivéssemos 40 ou 50 pessoas assistindo às sessões e interessadas nas sessões, nós estaríamos num enorme lucro. Os vídeos daquela semana já somam milhares de acessos. E este congresso, com mais de 600 inscritos, com mais de 100 trabalhos aprovados, com mais de 1000 páginas reunidas em 3 livros eletrônicos, disponíveis também para impressão sob demanda, mostram que a comunidade do direito internacional privado brasileiro existe. Talvez ela estivesse dispersa, talvez ela estivesse, de alguma forma, perdida pela falta de um locus que nos pudesse reunir. Pelos próximos 3 anos, que é o tempo que dura o meu mandato como presidente do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado, eu vou me esforçar
como de resto tenho me esforçado ao longo desses últimos anos para fazer esse direito internacional privado e essa comunidade do direito internacional privado brasileira próximos, unidos, sem personalismos e todos trabalhando por uma disciplina que, como eu procurei salientar na quarta-feira, é a disciplina da tolerância com as diferenças. Muito obrigado a todos, e aqui fica encerrado o primeiro Congresso de Direito Internacional Privado.